4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Fundo de garantia, qual a melhor opção? Você já escolheu? Daqui a pouco a gente vai debater o tema aqui no estúdio. O governo do estado implanta o projeto para incentivar a gastronomia. Em Marília, o movimento está previsto para 10 de outubro. Sejusc itinerante. Mais uma vez teremos esse mutirão da cidadania deste sábado, a partir de 9 da manhã, na antiga estação ferroviária, inclusive com casamento coletivo. Expectativa também para a recuperação da economia. Reforma da Previdência é aprovada em primeiro turno no Senado. Será que, após a aprovação da reforma, a recuperação da economia, pelo menos de forma gradativa, irá começar a ocorrer? E também, na Semana do Idoso, dicas para a terceira idade. A população está envelhecendo rapidamente. Os idosos precisam saber os seus direitos e também dicas importantes sobre saúde para a terceira idade. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Expectativa do comércio para a utilização do dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia. Você já fez a opção sacar R$500 ou optar pela sistemática do FGTS aniversário? Confira essa dica na matéria. Comemoração de aniversário com reforço no orçamento. A partir de hoje, o trabalhador pode optar por fazer saques anuais do Fundo de Garantia toda vez que soprar as velhinhas. Ajuda bastante a gente, né? Hoje em dia, qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Os valores dos saques vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque. A tabela tem 6 faixas e vai de 50% para quem tem até R$500 no fundo a até 5% para quem possui mais de R$20 mil. Além disso, o trabalhador também vai poder sacar uma quantia fixa, com valores diferentes para cada faixa. Para receber o benefício, basta comunicar à Caixa Econômica Federal. As retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Para que haja alteração na sistemática que o trabalhador está, ele necessariamente deve fazer uma opção pelo saque aniversário. Se não fizer nada, se o trabalhador não tomar qualquer providência, ele permanece na sistemática atual, que nós estamos denominando de saque e rescisão, sem qualquer alteração nos seus direitos ou nas hipóteses de saque hoje existentes. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque e rescisão, mas terá de cumprir uma carência de 2 anos. Por isso, a Caixa Econômica Federal recomenda estudar bem, caso a caso, antes de fazer qualquer modificação. Essa é uma decisão bem individual que varia de acordo com a realidade de cada trabalhador. Deu para entender bem, cada caso é um caso, é preciso atenção, o trabalhador estudar bem para depois não se arrepender. Mas tem muita gente perguntando, qual a melhor opção? Por isso, convidamos o economista Eduardo Rino para tentar exatamente te dar a dica. Rino, boa noite. Boa noite, José Henrique, boa noite a todos. José Henrique, a própria reportagem diz que cada caso é um caso. Aquelas pessoas que, se porventura tem alguma dívida e o Serasa
lançou a semana passada informando que a maioria dos devedores no nosso país são em torno de R$500. Então, analisa direitinho se vale a pena você pegar esse dinheiro para eliminar essa dívida, você se tornar adimplente para poder voltar a consumir aquilo que você deseja. Mas se for para você pegar isso só para gastar livremente, como se fosse um dinheiro extra que você recebeu, aí não se justifica você aderir a essa retirada dos recursos. E hoje ainda tem mais uma vantagem. Até o ano passado e o começo desse ano, toda a rentabilidade do fundo de garantia que era usado pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, em habitação, o banco ficava com 50% dessa rentabilidade e 50% eram rateada para todos aqueles cotistas que têm o seu fundo de garantia por estar trabalhando. Isso agora passa a ser 100%, mas não atinge ainda a poupança. Se demorar muito para você ainda se aposentar e você não tem um recurso para uma emergência, o dinheiro que está no fundo de garantia, você não pode fazer isso. Então, compensaria você retirar e aplicar na poupança ou um outro investimento que dê uma rentabilidade maior, que vai lhe dar uma folga para essas emergências que, porventura, surjam. Bem, a expectativa do comércio também é grande. Inclusive, ontem esteve aqui o superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília, José Augusto Gomes, exatamente falando sobre esse tema. Os economistas dão a dica, primeiramente, pagar as contas que estão em débito, e só o comércio de Marília tem cerca de 17 milhões de reais a receber de inadimplência. Seria isso, Rino? Perfeitamente, Zé Henrique. Se eu tenho tranquilidade financeira, eu tenho condições de visualizar novas oportunidades de ganho, de ter a família mais unida, sem ter desavenças. É uma série de outros detalhes que você vai tirar de cima de você, saldando os seus débitos. E aí aquilo que você sempre me pede para falar, fazer o seu planejamento financeiro familiar para que você não entre novamente nessa situação. Hoje, a situação do país não está legal. Nós temos aí milhões de desempregados pela situação que vive hoje a nossa economia. Mas ela deverá vir se retornando paulatinamente, então a gente vai poder pensar como fazer esse meu planejamento. Não se esquecendo que eu preciso me manter atualizado, porque com as mudanças que estão ocorrendo, a Revolução 4.0 nas indústrias, a vinda da internet 5.0, isso vai exigir que a gente tenha uma outra qualificação para que a gente não fique desempregado. Tá aí, estudar cada situação, então. Deixa eu aproveitar a presença do Rino aqui no estúdio. Rino, Senado acaba de concluir a votação e aprovação em primeiro turno da votação da reforma da Previdência. Está todo mundo na expectativa da retomada da economia, do mercado de trabalho, do dinamismo do país. Esse ano de 2019, muito difícil. E os economistas políticos, o próprio presidente Bolsonaro, dizendo que primeiro é preciso aprovar essa reforma. Sua expectativa? José Henrique, a minha expectativa era que se ela tivesse já sido aprovada, como era a princípio a ideia, no primeiro semestre, nós já estaríamos com uma outra condição no país pelos investidores externos, que lá fora a situação não está boa e o dinheiro ele não tem cor. Então, esse pessoal quer vir investir, só que precisa ter uma garantia de que o nosso governo terá condições de arcar com seus compromissos. Como está, nós não temos essa condição. Então,
precisamos fazer com que o Congresso, e hoje ainda analisando, dizendo às mídias que o governo Bolsonaro perdeu, que o Congresso retirou, não, quem está perdendo somos nós, os brasileiros, dessa briga do Congresso Nacional para benefícios próprios, que hoje nós temos que encarar de outra forma pela nossa condição econômica que o país está passando. Então, nós devemos tê-la aprovada agora no dia 10, e com isso, ela sendo sancionada, que nem precisa, né? Porque sendo aprovada é uma PEC, é uma mudança na Constituição, ela já entra em vigor. Com isso, nós já temos alguns ministérios com as coisas próprias de políticas públicas e privadas para estarem oferecendo para os investidores externos. Isso demanda algum tempo pela legislação nossa para estar fazendo, mas é um grande alento a hora que aprovarmos essa reforma da Previdência e logo após a reforma tributária, que precisa sair esse ano também. Governo do Estado lançou o projeto São Paulo Gastronomia, tentando dinamizar o turismo através exatamente dessa área. Marília terá atividade no próximo dia 10 de outubro. Vamos até São Paulo, o governador explica o que pretende com esse projeto. Serão mais de 200 atividades em todas as regiões do estado. O evento, uma verdadeira maratona que vai até o final do mês, deve estimular o turismo, movimentar a economia e gerar empregos. O setor de gastronomia em São Paulo, entre empregos diretos e indiretos, atende cerca de 2 milhões de brasileiros aqui. É o estado mais gastronômico do país, num país onde a gastronomia é muito rica. Mas São Paulo é a síntese do Brasil e a síntese também da sua cultura gastronômica. Então, SP Gastronomia podia ser aqui também BR Gastronomia. O SP Gastronomia promete agitar São Paulo, que tem como tradição bem receber brasileiros de todos os cantos do país. Gente que veio para cá trazendo receitas da culinária regional, pedacinhos dos estados de origem, cores, aromas e sabores que tornaram a mesa paulista farta em diversidade. Neste restaurante, o tacacá, prato típico do Pará, é o carro-chefe. A base é o tucupi, extraído da mandioca, o jambu, legume que dá uma leve dormência na boca, e o camarão seco. Também vale uma pimentinha para quem gosta. O sabor é salgado, mas o preço durante a Restaurante Week, evento que fará parte da programação da SP Gastronomia, será leve. Ficou com água na boca? É só conferir a programação completa no site oficial do evento e aproveitar. Bem, Marília, dia 10 de outubro. O problema, Rino, é que o povo está descapitalizado com esse momento da economia. E aí? Perfeito, Zé Henrique. Mas, por um outro lado, se a gente analisar o aspecto da vinda das cidades que dependem de Marília, da circunvizinha nossas aqui, né, eles virão aqui para conhecer o que nós temos. Deixa com isso um conhecimento daquilo que é feito na área de gastronomia aqui na nossa cidade. Vai depender do preço que esses participantes vão praticar e fazendo com que desperte em outras pessoas essa sua vocação gastronômica, que poderá, a hora que se estabilizar, poder abrir os seus negócios, ele com esse espírito empreendedor que a grande maioria dos brasileiros o tem. O turismo é importante, mas tem que se ter planejamento e estrutura. É isso, Rino? Perfeitamente, José Henrique. Hoje em dia não dá mais para brincar, todo mundo hoje leva com seriedade isso. Então, se eu tiver muito bem planejado, estabelecido com os parceiros que vão participar e se inscreveram para esse evento, que tragam as suas comidas, mas com condições de ser consumidas por uma grande maioria das pessoas, justamente pela falta de recursos que hoje passam a grande maioria dos brasileiros, ele vai fazer com que se torne um evento permanente em nossa cidade, atraindo cada vez mais os municípios vizinhos para vir conhecer a nossa gastronomia. Muito bem. Obrigado ao economista Eduardo Rino. Destaques da economia do momento. A produção de petróleo do Brasil aumenta 18%
bate recorde a produção. Só que gasolina e diesel subiram de preço essa semana. Vendas de veículos novos têm alta de 10%. Brasil só utiliza 1/3 do potencial hidroviário, de acordo com a Confederação Nacional dos Transportes. Pedidos de falência subiram 60% no mês de setembro em relação a 2018. Cartórios irão informar transações suspeitas. A medida visa combater corrupção e lavagem de dinheiro. Os destaques do momento. Daqui a pouco, Sejusc itinerante, o mutirão da cidadania no próximo sábado da antiga estação ferroviária. Semana Internacional do Idoso. A população envelhece rapidamente, mas é preciso envelhecer com qualidade de vida. A gente volta já já.